E a gente vai começar, então, a nossa mesa. A Fabiana e a Anélia têm textos aí nesse livro, vão representar os ensaístas, né? E aí, passo a palavra para eles, então. Depois a gente vai fazer as perguntas que vão ser colocadas no site, mas a gente fala mais depois para dar logo a palavra para elas. Muito obrigado, muito bem-vindos, obrigado por aceitarem, Fabiana e Anélia, fazer parte dessa mesa. Zé, Vou passar. Não faça a apresentação ainda, não deixa paradinho aí, que eu quero conversar umas coisas antes. A apresentação é só um complemento. Pode deixar até na tela se você quiser, não tem problema. Boa noite a todos. Já vi o nome aqui, o rosto de muitos amigos. Nem dá para falar todo mundo, mas eu quero mandar um abraço muito grande para Marco, que deixou a gente em Cantagalo e está lá na Bahia. Que bom que a gente pode te ver por aqui, pelo menos. Mas são muitos amigos que estão aqui. E Olivia ouviu isso hoje também. A professora Regina Abreu falou num evento mais cedo da Casa Euclidiana, lá de Rio Pardo, que quem estuda Euclides faz amigos, né? E eu acho que essa é uma verdade absoluta, que o nosso... A Olivia falou que meu som não está saindo, está saindo? Tá? Então, voltando aí, né? É uma verdade absoluta que o Euclides realmente faz amigos. Então, estar aqui entre amigos antigos, amigos de adolescência, de tempos de escola, né? Amigos que eu conquistei durante a profissão, durante o trabalho, em sala de aula, e amigos que eu fiz especificamente também por conta de Euclides. Então, é um prazer estar aqui, foi um prazer aceitar o convite do Zé, né, do José Augusto, por conta da gente promover um encontro dos movimentos euclidianos de Cantagalo, embora muitos de nós estejamos espalhados, não estamos necessariamente em Cantagalo, né, estamos espalhados por aí, mas é bom que a gente tenha essa oportunidade de se juntar nessa data significativa. Todo ano tem sempre alguma comemoração em Cantagalo, na ERMA, ou feita pelo Grêmio, ou feita pela Juventude Euclidiana, ou promovida, né, pelos agentes da cultura, o Matheus, que está aí, que foi diretor de cultura durante um tempo, né, sempre promovendo alguma coisa. Vocês estão me ouvindo? A Maria Olívia continua falando que não está ouvindo. Sim, o som está normal. Deve ser para mim... Seu microfone. Para mim também, está normal aqui. Então tá. Mas, enfim, é um desafio, né, que o José nos propôs esse ano. Não poderíamos nos reunir fisicamente em Cantagalo para isso. Em contrapartida, a gente pôde fazer um encontro fértil, né, de tanta distância, né, de tantos lugares, mas todos ligados por Euclides e para Euclides. Então, a gente pega de um lado... Super perfeito. Bom, é um momento difícil falar de Amazônia, né? Dói o coração, dói a respiração. Então, mas acho que a gente aprende também na leitura do Euclides que não dá para a gente ler Euclides e ficar impune, ou não se posicionar, ou não refletir, não pensar. Então, por mais difícil que seja falar sobre a Amazônia nesse momento, né, que Euclides seja o nosso fio condutor aí da conversa. A minha conversa com vocês hoje é uma conversa muito de coração, né? Uma conversa de leitora. É o que me traz de mais caro na leitura de Euclides. É difícil dizer o que eu não gosto de ler do Euclides, mas realmente os textos amazônicos, como a Terra, eles me cativam mais intensamente. Eu queria, antes de compartilhar com vocês algumas leituras, né, alguns trechos da obra euclidiana, eu queria situar um pouco uma coisa que eu defendo
que não exclusivamente, né, eu me apoio em trabalhos acadêmicos já publicados, e não necessariamente por euclidianistas, né, mas por ambientalistas, ou por quem transita na academia, no estudo da evolução do pensamento ambiental no Brasil, que é o pioneirismo do Euclides nesse pensamento. Então, antes de eu apoiar essa minha fala nos textos do próprio Euclides, eu queria colocar um pouquinho desse panorama da crítica ambiental e do pensamento ambiental no Brasil. Né? A gente muitas pessoas têm uma ideia consolidada de que o pensamento ambiental ele surge espontaneamente, do nada, no século XX, né? Por volta da década de 50, o movimento do pós-guerra. A gente tem, nesse período, um boom de trabalhos acadêmicos, de um olhar científico para essa preocupação ambiental. Mas a crítica ambiental, no mundo e no Brasil, é muito anterior a esse boom de trabalhos acadêmicos da década de 50 do século XX, né? E que tinha um olhar extremamente da academia, de produção científica. Então, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, né? No tempo do Brasil colônia ainda, e depois do Brasil império, que já existia uma crítica ambiental. Mas era uma crítica ambiental, né? Alguns intelectuais, cada um no seu período, faziam uma crítica ambiental no Brasil, mas restrita ao ambiente agrário, né? E muitos deles, já mais próximos dos movimentos republicanos no século XIX, eles defendiam que uma mudança na estrutura política e social do Brasil resolveria alguns problemas ambientais que se apresentavam, né, em relação ao uso da terra, era o que eles se posicionavam mais. E aí veio, né, a abolição da escravatura, depois veio a República, e não houve nenhuma mudança significativa nesse cenário. E Euclides surge, né, com um pensamento diferente desses outros intelectuais, que só pensavam na questão da terra, da interação da terra com a floresta, mas extremamente restrito ao ambiente agrário. E Euclides começa a trazer textos com uma crítica que fugia desse ambiente, que colocava essa crítica num ambiente urbano, que colocava essa crítica nos seus textos, enquanto ele transitava pelo Brasil, à medida que ele mudava de bioma, né, ele mudava também a sua visão crítica específica para aquele ambiente. Né? Então, se ele estava lá na Caatinga, ele tinha uma visão crítica em relação àquele ambiente. Quando ele foi para a Amazônia, a crítica ambiental viajou com ele, ele produziu textos apropriados para aquele ambiente. Quando ele viajava pelo Sudeste, né, ia lá nas suas viagens, na maioria das vezes de trem, lógico, a mudança dessa paisagem do Sudeste também era motivo de suas críticas. Então, o pioneirismo do Euclides, ele pode não ter sido propriamente o fundador da crítica ambiental, do pensamento ambiental brasileiro, mas ele foi um pioneiro nesse sentido, de trazer conteúdos da crítica ambiental urbana e da crítica ambiental a determinados biomas, não só as terras que eram cultivadas, que tinham uma visão de produtividade. Um dos primeiros textos que Euclides publicou, que foi num jornal escolar, né, num jornal chamado Democrata, ele fala da sua viagem de bonde no ir e vir da escola, e ele faz uma crítica ao avanço, ao crescimento da cidade, né? E ele usa a expressão da sarjeta, né? Sendo mais forte do que a flor, engolindo a flor, a cidade dominando a floresta. Fala de uma maneira muito poética, mas isso é uma crítica ambiental, e a ecologia urbana é uma coisa recente, né? Uma coisa do final do século XX, início do século XXI.
E aí Euclides tratou disso, talvez não tendo essa consciência, ainda mais que era um rapazinho ainda, né? Mas ele já inaugura a possibilidade dessa reflexão, né? Como é que a cidade se estabelece, onde a cidade se estabelece, como é que fica a interação com o ambiente natural, como o ambiente natural reage a esse crescimento da cidade. Então, isso ecologia urbana, trazida pela pena do Euclides, né? Lá no século XIX, é uma coisa que a gente só passa a se atentar de verdade no final do século XX, início do século XXI. É um dos temas da moda, né? Se mantém na moda, embora alguns não queiram que se fale tanto de meio ambiente, de ecologia, de crítica ambiental. Mas a gente continua falando, continua pensando e continua agindo. Zé, se você quiser colocar agora a apresentação, né, no meu artigo, pode passar para a próxima. No meu artigo, eu trato de textos relacionados aos sertões, de textos jornalísticos do Euclides que têm mais relação com o Sudeste e de textos amazônicos. Por conta do nosso tempo aqui, eu vou me situar nos textos amazônicos que eu vou usar um pouco para defender uma outra ideia que, para mim, é pioneira do Euclides no Brasil em relação à crítica ambiental, que é colocar o homem no contexto dessa crítica, né? E nem sempre como agente deletério, né? Mas também como um agente que sofre alguns efeitos aí. Isso aí que eu coloquei é só uma síntese do que eu falei, né? Do pioneirismo do Euclides, né? Com a externar e escrever, publicar, né? Sobre uma crítica ambiental que não está restrita ao ambiente agrário, ela pode passear pelo ambiente urbano, pode passear pelo interior do Sudeste, pode passear pela Caatinga e pode passear pela Amazônia, né? Isso tudo o Euclides escreve de uma forma muito primorosa, porque, embora ele tenha bases científicas da ciência da sua época, né, balizado no positivismo, que fazia parte da sua formação acadêmica e científica, né? Mas ele escreve de uma maneira, sem perder o pé na ciência, de uma maneira inteiramente literária, né? Aí a Leia tem lá o artigo que fala sobre o consórcio entre ciência e arte, tem o trabalho do professor Ronald, da UFRJ, eu não lembro se é o UFRJ ou o UERJ, Nélia, mas acho que é o UFRJ, não é, professor Ronald? Sim, o professor Ronald é da UFRJ. Isso. É porque o livro é que é da editora da UERJ. Isso. Livro, que é a Geopoética de professor... da Cunha, que é fantástico, para mim é uma referência, né, nessa integração entre a ciência do Euclides e a literatura. Bom, então é isso. É o pioneirismo saindo do ambiente agrário, o pioneirismo na forma de escrever a sua crítica, né, de maneira refinada, de maneira se apropriando do melhor da literatura, sem perder o pé na ciência. No caso dele, era uma ciência com cores de positivismo, mas era o homem daquela época, a sua formação fazia parte daquilo ali. Não era só ele não escrevia apenas como um observador, mas também como um estudioso. Pode passar, Zé. Falei isso para vocês também, né, da crítica do Euclides se deslocando com ele pelo Brasil, né, em tempos de Rio de Janeiro, São Paulo, do Sudeste. O bioma que ele encara é a Mata Atlântica, né, e suas transformações pela agricultura, né, e pela urbanicidade que crescia, no sertão baiano é a Caatinga e no norte a Ileia Amazônica, né? Então, isso ele carregou. Pode ir para o próximo, Zé. Aí é o primeiro trechinho que eu queria compartilhar a leitura com vocês, que um trechinho do discurso do Euclides na posse na BL, que ele diz o seguinte:
né, de uma das impressões que ele teve, Euclides teve muitas impressões ao chegar na Amazônia, inclusive a impressão de estar perdido, né? Porque o que se me abria as vistas desatadas, naquele excesso de céu, por cima de um excesso de água, lembrava ainda, incompleta, e escrevendo-se maravilhosamente, uma página inédita e contemporânea do Gênesis. O Euclides relata a sua impressão de não saber se tinha saído do mar e já chegado no rio, porque tudo era água e céu, né? Era um plano imerso em água, onde o céu e a água se confundiam. E não foi muito... O primeiro impacto que ele teve não foi assim tão positivo para ele. Foi um impacto meio assustador. Depois que ele foi revendo, depois dele descer, né, do navio que ele estava e transitar um pouco, que ele começa a rever um pouco essa visão. E aí vem um impacto positivo. Ele diz até que ele tinha vontade de rasgar as primeiras páginas que ele tinha escrito, porque abria a ele novas vistas, né, desse mundo de céu e água, né, e árvores, um verde escuro nas margens. Pode ir. Alguns trechinhos, né, que reforçam essa grandiosidade que Euclides viu da Amazônia, ainda dentro desse primeiro aspecto de quem está de fora entrando nesse bioma, né, quase que sendo engolido, dragado por esse bioma. Depois, enquanto ele vai andando, ele vai mudando um pouco das suas percepções, né? A flora ostenta a mesma imperfeita grandeza, pela mata, vai com a vista embotada no verde negro das folhas, e ao deparar, de instante em instante, os fetos arborescentes emparelhados, em altura com as palmeiras, e as árvores de troncos retilíneos, paupérrimos de flores. Na Mata Atlântica, a gente tem os troncos de árvores salpicados de bromélias, de orquídeas. As árvores, para serem muito altas, elas têm que estar na floresta mais fechada, né? Porque aí a altura vai ganhando pela disputa pela luz, né? Na Amazônia, um ambiente mais denso, a gente encontra as florestas mais altas ainda, porque elas vão competindo pela luz, né? E quando ele fala em fetos arborescentes, fetos arborescentes são grandes samambaias. É o nosso samambaia-sul, né? Uma referência para a gente seria o nosso samambaia-sul da Mata Atlântica. Então, você imagina ele entrando na Amazônia, além das árvores enormes, encontrando samambaias, né, como os nossos samambaiaçus gigantes, né? E aí ele extrapola essa imagem como se elas estivessem equiparando a altura com as grandes palmeiras. Pode passar, Zé. Aí já muda, ele já começa a consolidar um pouco mais a sua visão, né? A impressão dominante que tive, talvez correspondente a uma verdade positiva, é esta: o homem ali é ainda um intruso impertinente. Chegou, sem ser esperado nem querido, quando a natureza ainda estava arrumando o seu mais vasto e luxuoso salão. Encontrou uma opulência em desordem. Os mesmos rios ainda não se firmaram nos leitos. Parecem tatear uma situação de equilíbrio, derivando, divagantes, em meandros instáveis, contorcidos, sem que se saiba se tudo aquilo é bem uma bacia fluvial ou um mar profusamente retalhado de estreitos, né? Então, Euclides ainda está olhando para a Amazônia e identificando um homem no lugar errado, né? O homem chegou sem ser convidado, chegou e encontrou a casa numa desordem para o homem, né? Porque o rio é tortuoso, o rio uma hora está num lugar, outra hora está no outro. A gente vai ver uma outra passagem que ele fala sobre isso. Existe um equilíbrio nesse ecossistema, não é o termo que ele usa, né? Mas existe um equilíbrio nesse ambiente que para o homem que chega
pode parecer que está tudo em desordem, até esse homem se estabelecer. E aí entra outro pioneirismo do Euclides, que é o que eu quero falar mais um pouquinho daqui para frente, que é colocar o homem nesse contexto ambiental, né? Que não era comum à época, né? E ele coloca o homem mergulhado nesse ambiente. E essa visão que a gente discute muito, fala muito, reforça muito, né, do Euclides nos sertões, né, o sertão da Caatinga, mas também nesse sertão verde, né, de espaço imenso, pouco povoado, né, que favorece ao isolamento, e está o homem lá, mergulhado, engolido por essa floresta. Pode ir, Zé. Aí, né, reforçando essa última fala, tal é o rio, tal a sua história, desordenada, incompleta, né, e a Amazônia selvagem sempre teve o dom de impressionar a civilização distante. A Amazônia é objeto de muita discussão, de tanto fascínio que ela desperta na gente no Brasil, desperta fora do Brasil, né? E quando a gente conhece o povo da floresta, a gente percebe quantas ideias equivocadas, quantas percepções erradas que a gente foi construindo ao longo do tempo. Pode passar, Zé. Bom, esse é um texto um pouquinho maior, mas é importante, né? A volubilidade do rio contagia o homem. No Amazonas, em geral, sucede isso. O observador errante que lhe percorre a bacia em busca de vários aspectos sente, ao cabo de centenares de milhas, a impressão de circular no itinerário fechado, que se lhe deparam as mesmas praias ou barreiras ou ilhas e as mesmas florestas e igapós, estirando-se a perder de vistas pelos horizontes vazios. O observador imóvel que lhe estacione às margens sobressalteia-se intermitentemente diante da transfiguração inopinada. Os cenários invariáveis no espaço transmutam-se no tempo. Diante do homem errante, a natureza é estável. Aos olhos do homem sedentário que planeia submetê-la à estabilidade das culturas, parece espantosamente revolta e volúvel, surpreendendo, assaltando por vezes, quase sempre afugentando ou espavorindo. Então, essa percepção do Euclides é muito preciosa e é uma percepção de quem estava muito atento ao ambiente amazônico. Então, a gente, à distância, e era uma visão que ele levava certamente pelos estudos, pelos naturalistas que ele tinha lido antes de chegar lá, né, a força brutal dos rios, né, os rios em constante movimento. Quando ele chega lá, ele observa a mesma repetição de paisagem. O rio é sempre o mesmo. As margens são sempre de floresta, né? E entra num braço de rio, sai do outro braço de rio e parece que está sempre no mesmo caminho. Só que se o homem para, esse rio tem uma potência de movimento enorme, né? Ele muda, ele é outro. O homem não consegue dominar o rio. Uma hora ele faz a casa dele numa barranca, vem a cheia, ele tem que levar essa casa para outro lugar, né? E ele passa um tempo num local de fartura de peixe, de água, daqui a pouco vem uma seca, apesar de tanta água, mas o regime hídrico lá tem altos e baixos. Então, essa percepção dele de como o homem está interligado nessa questão do rio, né, do rio volúvel, né, do homem ser submetido ao rio, da força do rio e da diferença de visão. O homem que navega pelo rio e o homem que tenta se estabelecer à margem do rio. Como ele vê o rio diferente? Para quem era de uma região completamente diferente, é uma percepção primorosa. E escreve de uma maneira, embora usando termos técnicos, é uma descrição mais literária do que científica, para mim, pelo menos, né? Pode passar, Zé.
E aí é uma coisa que eu gosto de falar, sempre falei muito para os meus alunos, a gente sempre discutiu muito isso, né? Que uma das coisas que eu enxergo muito na crítica ambiental do Euclides é colocar o homem como cerne dessa crítica, né? E aí ele coloca: a volubilidade do rio contagia o homem, diante do homem errante, a natureza é estável, né? Repetindo um pedacinho do texto anterior, aos olhos do homem sedentário. Isso. Volta. Volta, Zé. Mais um, eu acho. Isso. Aos olhos do homem sedentário que planeia submetê-la a... Vamos lá. Deixa eu pegar aqui enquanto Zé... Eu pego o trecho aqui só para a gente fechar. Desculpa que eu tenho que liberar aqui, mas... Não, não tem problema não. Eu vou falando... Mais 5 minutinhos para encerrar. Diante do homem errante, a natureza é estável, e aos olhos do homem sedentário, que planeia submetê-la à estabilidade das culturas, aparece espantosamente revolta e volúvel, surpreendendo-os, assustando e, por vezes, quase afugentando e espavorindo. Pode passar, Zé. A outra questão do Euclides, né, do homem na crítica ambiental na Amazônia, é o papel do seringueiro, né? Então, ele enxerga o seringueiro como ele é, né, um imigrante, ele trabalha ali sozinho, ele trabalha para se escravizar, e ele, não vou entrar aqui nesse mérito, mas ele consegue fazer uma descrição bem calculada do quanto que é a dívida desse imigrante, né, desse sertanejo, desse seringueiro que fica nesse esquema servil, devendo toda a vida ao patrão. E eu tirei alguns trechinhos do que o Euclides fala sobre o seringueiro e sobre os caucheiros, que são duas atividades diferentes, né, que especificamente quase que do Acre, né? A sua atividade, desde o primeiro golpe de machadinha, constringe-se para longo num círculo vicioso e naturável. O debater exaustivo para saldar uma dívida que se avoluma, ameaçadoramente, acompanhando-lhe os esforços e as fadigas para saldá-la. E vê-se completamente só na faina dolorosa. A exploração da seringa, nesse ponto, pior que a do caucho, impõe o isolamento. É uma crítica social que ele faz, mas não deixa de ser também ambiental, porque não dá para a gente desvincular o social do ambiental. Por isso que existe o termo socioambiental, né? Então, a gente não consegue desvincular essas coisas. Passa para o próximo, que eu acho que já fala da seringueira obrigatoriamente, profissionalmente um solitário. Eu estou preocupada com o tempo. A conservação sistemática do deserto é a prisão celular do homem na amplitude desafogada da terra. Eu acho que o próximo é o que eu quero, dos caucheiros, vê? Isso. Olha só. São duas árvores, basicamente, que se explora a borracha, né? Então, a cachilô elástica e a aveia brasileira. As aveias, e elas permitem a exploração sustentável, né? Não se mata a planta, não se mata a árvore, né? Se sangra a árvore para tirar a borracha. Aqui no Brasil, a gente sabe como essa atividade dos seringueiros é feita. Já o caucheiro é aquele que não explora a seringueira, e sim o caucho, que é uma outra árvore, uma outra espécie, e para se extrair o látex para fazer a borracha, a árvore tem que ser morta. Né? Ela tem que ser decepada e extirpada, tem que acabar com ela. E Euclides joga a comparação do seringueiro, enquanto ele né, o seringueiro trabalha para escravizar-se, é um homem com uma atividade solitária, né, tá lá preso numa prisão celular, num deserto. Ele coloca o caucheiro como um eterno caçador de território, não tem pega sobre a terra, é um caçador de árvores. Então, ele coloca a atividade do caucheiro como uma atividade predatória, e a atividade do seringueiro, ele não usa esse termo, né, um termo mais próximo da gente, da atualidade, mas é uma atividade sustentável, né, permite que a árvore seja explorada sem tanto dano, assim, né?
Então, o caucheiro é forçadamente um nômade, voltado ao combate e à destruição de uma vida errante ou tumultuária, porque a cachaloa elástica, que se fornece a borracha apetecida, não permite, como as aveias brasileiras, uma exploração estável pelo renovar periodicamente do suco vital que lhe retiram. É excepcionalmente sensível. Desde que a golpeiam, morre ou definha durante longo tempo. Inútil. Assim, o extrator derruba, poder aproveitá-la toda. Então, é a comparação de dois estilos, né? Um sustentável e outro predatório. Pode passar, Zé. Eu acho... eu vou terminar, né, meio corrido, mas acho até que eu já passei do tempo. Essa fala aí não é uma fala do Euclides na Amazônia. Essa citação dele, né, eu fui para outro ambiente para poder fechar com essa citação, mas é uma citação que eu considero quase profética. Para a gente, da nossa relação atual, né, nossa num contexto governamental, com o ambiente amazônico. Ele enxergou isso no interior de São Paulo, mas é uma verdade. Né? Todas as sombras de um povo errante que morreu, errante, sobre uma natureza em ruínas. Né? O que a gente tem passado nos últimos tempos, Amazônia, do Pantanal, é queima, é destruição, é desmatamento, é exploração inadequada, a gente está deixando a natureza em ruínas. Né? O que sobra para a gente, a não ser a sombra de um povo errante. A gente está cultivando esse futuro um pouco sombrio, no meu entender. Pode passar, Zé, acho que já acabou. É só concluir. Algumas considerações para a gente fazer, não são nem tão profundas, né? São só para cutucar um pouquinho, né? Euclides traz para a gente tantas reflexões em termos de crítica ambiental e a gente evoluiu tão pouco, né? O nosso panorama, as críticas continuam as mesmas, né? Se a gente for analisar, a gente critica da mesma forma. A gente tem os mesmos problemas ou problemas potencializados. Então, ou Euclides estava muito à frente do tempo dele, ou a gente está muito atrasado. Né? Hoje a gente tem muito mais tecnologia, tem muito mais recurso do que na época dele. E por que a gente não resolve alguns impasses? Pelo contrário, a gente apresenta outros, complica a situação. Então, só queria encerrar com essa questão, né? Não dá para ler Euclides impunemente, não dá para ler Euclides e não perceber a sua crítica ambiental, e foi só uma pincelada, tem muita coisa para a gente discutir acerca disso, só para ficar uma sementinha na cabeça da gente, incomodando, né? Fechando com uma máxima do Euclides, né? Ou progredimos ou desaparecemos. Pode parecer lugar comum de tanto que a gente repete, né? Mas se a gente continuar com essa relação deletéria com o ambiente natural, vai sobrar muito pouco. Anelinha, com você. Acho que eu invadi seu tempo, me desculpa. Beleza, agora, Anélia, por favor. Obrigada, Zé. Fabiana, não tem problema, eu serei, acredito que eu serei breve, aí a gente tenta compensar o tempo. Eu mandei para vocês um material. Sim, eu começaria como a Fabiana começou, como é difícil neste momento falar sobre a Amazônia. Não pode. Alguma pessoa está com o microfone aberto aí. E pensar a Amazônia a partir de Euclides e retornar lá há 100 anos, né? Sua publicação de A Margem da História de 1909. É arrepiante mesmo e bem complexo pensar isso. E pensar também sob o ponto de vista da literatura. Eu vou me apresentar rapidamente.
além de ter sido, em 1990, professora do Colégio Estadual Conde de Nova Friburgo, lá em Euclidelândia, que eu acabei me lembrando aqui, em tantas escolas, no Zumira, no Colégio Euclides da Cunha, também lá em Cantagalo, no Zumira, onde eu fui professora do Zé, do Alex, eu não sei se o Alex está aqui, colega de um monte de gente, eu não sei se estão aqui, não estou conseguindo ver todo mundo. E depois me encontrei com o Zé num colégio aqui, num colégio de ensino básico aqui em Niterói. Eu e o Zé fomos colegas também. Isso é muito legal. E hoje somos colegas também da Universidade Federal, né? Ele na Universidade Federal Fluminense e eu na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste mês de janeiro eu completo 11 anos que tomei posse na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Cátedra de Literatura Brasileira. E vocês vão observar que quase que é uma defesa, a minha fala é quase que uma defesa, digamos assim, da potência poética dos escritos de Euclides da Cunha, não é? Euclides, ele trabalha, enquanto o Zé abre aí, Euclides trabalha, a meu ver, com um conceito de razão muito amplo também, quer dizer, não aquele sentido de razão, no sentido de razão instrumental, que visa um fim, mas o sentido de razão que busca um significado. E, nesse sentido, o sentido de razão e razão poética se conjugam muito. Né? Euclides, já que usamos essa expressão consórcio entre ciência e arte, Euclides não só pratica o consórcio entre ciência e arte, mas Euclides pensa esse consórcio entre ciência e arte. Isso também eu acho muito inovador para aquele momento, já que Fabiana foi mostrando quão inovador é o pensamento, quão original no sentido de origem, né? O sentido ecopoético, sei lá, eu costumo usar esse termo para Cecília Meirelles. Para Euclides eu não havia pensado ainda. Mas o pensamento dele também a respeito de razão e da razão poética e esse conceito de verdade até, eu acho isso também bem inovador para o século XIX e iniciozinho ali do século XX, né? É isso que eu queria pensar, quer dizer, Euclides, ele pensa muito através de metáforas, e pensar através de metáforas é colocar em questionamento um conceito único, de razão, de verdade, o valor absoluto dessa coisa chamada verdade. Não é? Então, isso eu acho bem bacana. Eu estava fazendo os slides, e quem me conhece sabe que eu sou obsessiva pela palavra, não é? Não à toa professora de literatura. E eu vi que eu estava me estendendo demais, com muita dificuldade de escolher, de fragmentar o texto de Euclides, né? Tinha essa questão. E eu parei num determinado momento, porque eu sabia que eu não... Então, eu acho que eu vou cumprir o tempo que me foi pedido, só que eu não vou falar, portanto, do texto sobre o qual eu falei no ensaio que está publicado no Escritos Euclidianos. Eu acho que eu vou fazer algumas reflexões para antes do Judas as Veros, né, que é também um texto em que ele não está só narrando um fato, mas ele está pensando também até sobre como narrar aquele fato. Não é à toa ele colocar exatamente no momento da construção daquela, eu vou chamar de estátua, não é, da construção da figura do Judas feito às Veros, é uma expressão dele mesmo, a estátua feita pelo seringueiro, não à toa quando lança o chapéu lá, e ele lembra da figura do Michelangelo, quer dizer, uma estrutura textual em Mizanabime. Ele entra ali, o narrador também entra no texto, intervindo no texto, interpretando o texto, e agora texto aqui eu estou me referindo ao texto que o seringueiro, escultor, está fazendo ali, e que o narrador, aparentemente de fora, né, porque ele, como Fabiana disse muito bem, Euclides ele escreve além do que ele vê. Isso é um fato literário, digamos assim, importante. Né? Escrever além do que vê
né, ver aquilo. Ela lembrou da terra. E é verdade, nas caatingas, a parte das caatingas, eu gosto sempre de dar esse exemplo dos meus alunos. O Euclides está descrevendo toda aquela vegetação, dando nomes científicos, súbito ele para e começa a falar daquelas raízes se encontrando no final, sob a terra, né? E ele termina esse segmento sobre as caatingas da primeira parte do livro, ele termina com uma frase curta, né, falando sobre a sobrevivência daquilo ali, e ele termina, e vivem. Ele gosta de fazer esse jogo de períodos longos, e ele faz aquele bem impactante, período curto, e vivem, quase como alertando o leitor, o seu leitor, né, dessa teimosia de viver, apesar de não era para viver, mas teimosamente essas espécies, que eu acho que é mais do que as espécies das árvores, né? Eu gosto de ler a terra em conjugação com a luta, aquelas raízes lá, elas vivem, sobrevivem teimosamente. Não era para viver, mas vivem. E lembra um poema de Manuel Bandeira, o Mangue, Manuel Bandeira diz, essa gente que vive porque é teimosa. É bem bacana também. Enfim, a potência poética de Euclides é impressionante, não é? Em vários aspectos. Bom, e como... Pois é, o legado, você pode... Eu coloquei aqui a foto da primeira... Antes era a primeira indígena que tomou vacina. Fui procurar, infelizmente fui achando outras notícias ruins sobre a vacinação no Amazonas, mas quis botar essa de esperança, não é? Eu pode passar a seguir. Como o título do evento era o legado, o título especificamente do que eu e Fabiana falaríamos, né? Sobre a questão do legado amazônico, eu fiquei pensando também no sentido de legado, eu fiquei pensando o que, né? Tanto... o legado, para mim, é o texto. E aí vocês vão ver daqui a pouquinho os fragmentos que eu destaquei, que eu não vou ler todos, vou ler só dos fragmentos, vou ler fragmentos, meu Deus. E eu quis trazer esse aqui, que essa imagem, que tem uma escultura do Euclides, na cidade de Euclides da Cunha, na Bahia, sobre essa fotografia, há um poema, e não tenho autoria, porque é um poema que essa imagem está na dissertação de mestrado profissional do Prof. Letras, da professora Joelma Márcia Santos de Oliveira. Eu tive a honra de participar da banca, naquela época em que a gente ia às bancas, foi em 2018, ia mesmo, mas foi uma dissertação defendida na Universidade Federal do Sergipe, campus Itabaiana, orientada pela professora Cristina Ramalho, minha querida amiga, colega, que faz um trabalho fantástico. A professora Joelma, que é de Euclides da Cunha, fez esse trabalho com os alunos dela, lá de Euclides da Cunha, mas nós não podemos colocar nesse tipo de trabalho, a gente não pode acreditar a autoria, é uma pena. Mas eu queria pensar nisso, né? Eu fiquei pensando, eu nunca pensei em fazer essa pergunta. Ciência, para que serve a ciência? E nós estamos vivendo essa situação de descrédito com relação à ciência. Acho que a pergunta que eu coloco ali, eu até sei fazer, repito, não sei responder, arte em tempos bárbaros, estou acostumada a fazer essa pergunta, responder, desresponder, mas eu nunca pensei que eu fosse chegar num momento da vida em que alguém fosse perguntar, para que ciência, né? Enfim, e botei o trechinho do prefácio que eu estou consorciando, né? Ciência e arte. Euclides, eu acho que ficaria de cabelos em pé, imaginando essa situação, essa pergunta. E coloquei o trechinho ali do prefácio do José Augusto, do livro que está sendo lançado hoje, em que ele associa a ideia de arte com a necessidade. Não é? É isso. E é isso. É necessário. Então, e eu dedico, então, a minha breve fala a esse aluno 14,
de Euclides, aluno 14, fica tão estranho, de Euclides da Cunha, da Bahia, né, dessa dissertação de mestrado. Ele usa uma, pena que está pequenininho, ele usa uma imagem incrível, né, dizendo do Euclides, abriu a boca, meu Deus, é o terceiro verso, alguém consegue ler para mim? Já vi, abriu a boca no meio de mudos. Eu acho fantástica a rima que ele consegue, esse aluno 14, entre mudos e canudos, não é? E dizendo isso do Euclides, abriu. E os outros poemas são todos fantásticos. Todos foram assim, eles tinham que tirar a foto da cidade e fazer um fotopoema, né? Fazer um poema em cima dessa foto. Uma das atividades que a professora fez com os seus alunos. E todos comprovando incrivelmente aquilo que Euclides disse sobre que o sertão é o paraíso. Então, é um belíssimo trabalho, me emociona muito, e eu quero dedicar. E aí fica assim, a dedicação a esse aluno, mas a todos que foram meus alunos, em Cantagalo, em Niterói, em São Sebastião do Alto, eu lembrei também que eu fui professora em São Sebastião do Alto, quando o Dirceu falou, e no Rio, em São Gonçalo, nossa, eu tenho muitos alunos aí. Por gentileza. Agora vamos, então, aos fragmentos que eu destaquei antes. Todos os fragmentos que eu destaquei são da margem da história. Alguns Fabiana fez referência, e eu tive que marcar em vermelhinho o que eu queria destacar para eu não ler e não exceder o tempo. Mas, primeiro, essa é a primeira parte, né, a primeira parte da primeira parte de A Margem da História, que é um livro chamado Terra Sem História, né, a parte se chama Terra Sem História, e em que Euclides faz essas impressões gerais. O que me chama a atenção? Primeiro, ele fala nesse trechinho da ironia do popular, né, que atribui um nome a uma ilha, a Ilha da Consciência, ele diz, o pessoal lá diz, mas é um momento em que se perde a consciência. E eles chamam exatamente, segundo Euclides, ironicamente, de Ilha da Consciência. Isso já me chama muito, muito atenção. E a Fabiana se referiu a esse trechinho aqui. É o momento em que Euclides está falando sobre, destacando a criminosa organização do trabalho dos cearenses, ele fala principalmente cearenses, né, que se tornam seringueiros, principalmente, mas fala de outros. E que aqui o seringueiro realiza uma tremenda anomalia, é o homem que trabalha para escravizar, esse é o trechinho que a Fabiana falou também. Mais uma coisa interessante aqui, essa ilha é uma ilha, Euclides, vejam as metáforas, né? É o mais original dos lazaretos, um lazareto de almas, porque é ali que se perde a consciência, naquele momento, naquele intervalo, né, naquele momento. O próximo, por gentileza, infelizmente eu não posso ler os trechinhos, vou destacar só os trechinhos. Esse é o trechinho também a que se referiu a Fabiana, em que ele me chama a atenção, venda de um homem, não é? Vede esta cota de venda de um homem. E ele faz toda, né, mostra a dívida já antes de começar a trabalhar, a dívida que o seringueiro tem. Eu preciso que seja um pouquinho maior, senão eu não enxergo. E ele diz, no próprio dia em que parte do Ceará, o seringueiro principia a dever. E Euclides faz toda né, o transporte, o dinheiro que ele recebeu, enfim. Mas tem uma coisa que me chama a atenção aqui, é a palavra brabo e a palavra manso. O seringueiro, né, o cearense, quando ele ainda vai ser o seringueiro, digamos, mas ele já está cheio de dívida, ele ainda é o brabo, ele ainda não aprendeu o corte da madeira, ele ainda é brabo e já deve não sei quantos mil contos de réis aqui, sei lá, não fui ver. E o finalzinho desse trechinho que eu destaquei, ele faz até a observaçãozinha assim, ainda, repete, né? Essa repetição é importante, brabo, ainda é o brabo canhestro de quem chasqueia o manso experimentado.
Então, e mais embaixo ele vai usar de novo a expressão manso para aquele que já está lá e com a dívida gigantesca, já é o seringueiro mesmo, digamos assim. Já ia passar aqui, por gentileza, pode passar, ver o trechinho que eu destaquei depois. Tá, destaquei também o trechinho dessa relação que incomoda muito Euclides, dessa casa que o seringueiro recebe. E ele diz, essa casa não é dele. Ele é um eterno hóspede dentro da própria casa. E ele pega um trechinho do regulamento e ele, né, porque talvez as pessoas chegassem, nossa, que casa horrorosa, não sei o quê. Eles não fazem nada, não cuidam da casa. Fica um indício, assim, nessa fala do Euclides. A seguir, depois. Mas ele pega um trechinho, uma expressão imbecil e feroz, são os adjetivos dele, Euclides, né? Uma expressão imbecil e feroz do regulamento que dizia: todas as benfeitorias que o liquidado tiver feito nesta propriedade perderá totalmente o direito, uma vez que retire-se. Ou seja, não vai fazer obra ali, porque não é dele. E isso chama a atenção aí dele, né? No finalzinho dessas impressões gerais, eu acho isso também bem interessante. Talvez a gente possa pensar que em alguns textos de Euclides, ele, né, no caso do Judas Asverus, aquela figura descendo o rio, podia se pensar que talvez seja um pensamento escatológico, não é? Apocalíptico, digamos assim, mas eu penso que não. E vejam, ele quer encontrar soluções. Lamentavelmente, como disse Fabiana, pouco foi feito para se resolver isso, e por isso talvez a gente pense nessa fatalidade, né? nessa escatologia mesmo, o fim de tudo. Mas ele diz aqui, se resolve isso com uma lei do trabalho, uma lei trabalhista, é legal a gente lembrar, já que a gente está falando do pensamento, do legado do pensamento euclidiano, nós estamos perdendo a lei trabalhista no Brasil, não é? E Euclides lá pensando, tem que se fazer uma lei do trabalho. E encontrar, né, uma forma qualquer do homestead que consorcie o seringueiro definitivamente à terra. Nada parecido com uma reforma agrária, imagine. O cara vai trabalhar lá, mas ele não é dono daquela terra. E ele usa... eu acho que eu não marquei. Deixa eu ver se não é nesse trechinho. Eu acho que não é, deve ser em outro. Um exilado ali mesmo, um exilado. Enfim, passe por gentileza. Isso, foi esse aqui, o exilado que pede o exílio. Porque já é do texto seguinte, que também de A Margem da História, o título é Um Clima Caluniado, e ele é o iniciozinho desse texto, inclusive, é o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo desse texto, e ele vai nesse parágrafo especialmente, ele fala, né, até está pensando a mente do seringueiro, né, o psicólogo mais rombo suplanta a competência do professor Hahn ou qualquer outro mestre em coisas meteorológicas. Destaca o desfalecimento moral dos que para lá seguem, que depois que estão lá querem voltar. O exilado que pede o exílio. Não é? Parte, né, ele está indo ainda o seringueiro e leva o cearense, vamos dizer assim, né, o cearense já endividado, e leva no próprio estado emotivo a receptividade a todas as moléstias. Deixa eu ver o parágrafo que eu botei a seguir, que eu imagino, por gentileza, esse já é antológico esse parágrafo, não é? Em que ele fala das doenças que assombram, né, esses famintos. Eu acho toda a adjetivação dele é muito significativa, a população adventícia de famintos assombrosos, devorados das febres e das bexigas. E ele fala do total... É bem a ideia assim, se esses bárbaros moribundos estão infestando o Brasil, vamos mandar eles para lá e eles que morram por lá. Quer dizer, um projeto genocida que, como o Euclides diz, havia esse projeto, mas esqueceram, né, de combinar com
com os invasores bárbaros moribundos, não é? A intervenção governamental cessa completamente no momento em que eles lá chegam, né? E eles vão com a missão dolorosíssima e única de desaparecerem. É essa a missão deles. Euclides é um entusiasta dos superlativos, né? Dolorosíssima. E essas reticências aí também são muito significativas para mim, não é? Porque ele começa o parágrafo seguinte com essa frase curta: e não desapareceram. É mais um exemplo do que Manuel Bandeira mais adiante vai dizer sobre essa gente que vive porque é teimosa. Era para morrer, mas e não desapareceram. Gosto até do E, obsessão do professor de português. E não desapareceram, porque dá um tom coloquial ao texto. O E, que significa, é uma conjunção adversativa aqui, né? Mas não desapareceram, mas dá um tom coloquial, e isso no Euclides ganha um efeito muito grande. O seguinte, por gentileza, eu acho que eu acho assim. Também, bem interessante, uma crítica legal de Euclides, fazendo a comparação aí com o processo de imigração. Não é? O colono italiano que recebe todas tudo o que precisa, é acolhido no Brasil, na política de embranquecimento através da italianização, né? Eu mesma sou descendente de italianos e não sei se digo felizmente, não. Acho que não. E, enfim, e ele compara com... nem está comparando com a figura do negro, completamente esquecido aí nessa política de imigração. Ele diz, né, paternalmente assistido pelos nossos poderes públicos, enquanto o cearense, que vai para lá, como ele disse no fragmento anterior, a cessação total do auxílio, da ajuda governamental, e ele se torna um devedor para sempre insolvente. Eu botei aqui uma colinha para mim, para eu lembrar na hora, desse conto do Milton Ratum, Uma Carta de Bancroft, porque tem desse livro aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver, A Cidade Ilhada, tem um texto do Ratum, né, esse tem um trecho bem legal porque o narrador do conto, ele encontra uma carta de Euclides na biblioteca lá da Califórnia, em Bancroft. Agora eu fiquei pensando onde era. Bom, uma carta de Bancroft, acho que em Bancroft. Nessa carta, Euclides conta um sonho que ele teve, e pensando o que ia fazer, né? Euclides estava, né, pensando na Amazônia, e aparece Gobineau no sonho para Euclides, no sonho de Euclides, no conto do Ratum, né? E o Gobineau fala: não, vamos resolver isso tudo, vamos... a europeização, a imigração vai resolver isso tudo. E o Euclides bota o Gobineau para correr no sonho dele. É ótimo esse momento do conto também. Bem, e eu acho que eu termino a seguir, eu espero que eu tenha, acredito que sim, porque eu queria terminar exatamente com essa imagem aí. Essa imagem de Sísifo, que eu acho que é legal para relacionar para pensar essa figura do homem que vive escravizado para o trabalho, né? Repetindo as ações, aquilo que ele aprendeu. Euclides diz isso, ele aprende e repete, ele diz isso, né? Aprende em 1 hora para exercê-lo toda a vida automaticamente. Não é? O Charlie Chaplin vai falar sobre isso em tempos modernos, depois, nos anos 30, se eu não me engano, o filme é de 36, não estou muito certa do ano do filme do Chaplin, mas quando o Carlito vai trabalhar numa fábrica, né, para apertar os parafusos, ele fica tão condicionado apertando os parafusos que ele aperta também o botão do tailleur da senhora que aparece ali na fábrica, ele entra na engrenagem, enfim. Euclides já
está dizendo aí, e diz isso em Judas as Veros também. Começa o conto tratando da questão religiosa, do total distanciamento dessa figura de Deus com relação a esses pobres, esses míseros os seringueiros, não é? Euclides crítico em várias frentes, né? Também da questão da religiosidade, e aqui uma crítica, lá também, essa repetição automática, e ele lembra aqui da empresa de Sísifo. Acho muito interessante ele usar a expressão empresa. Não é Sísifo, é aquele que... Só que o Euclides faz uma pequena modificação. Não é o Sísifo que rola o bloco, não é? Aí o bloco desce e rola de novo. Não é esse Sísifo. É o Sísifo que rola o próprio corpo. É o que a diferença. Partindo, chegando e partindo. Um círculo demoníaco. Eterno giro de encarcerado numa prisão sem muros. Sobretudo isto, o abandono. Eu não coloquei o restinho do trecho, mas foi um trechinho que a Fabiana botou da solidão do seringueiro. Profissionalmente, o seringueiro é um solitário, alguma coisa que ele diz. Eu fico aqui com o abandono, com o sentido. Como diz o Todorov, a literatura não foi feita para enxugar as lágrimas, não é? Maravilhoso. Obrigado, Anélia. Obrigado, Fabiana. Umas falas emocionantes e muito vivas, né? Mostra que o texto de Euclides está vivo para o bem e para o mal, né? Acho que a gente adiantou um pouquinho a hora, né? Então, combinamos aqui da gente deixar as perguntas para o final, na conversa livre, né? Quem puder continuar, a gente faz as perguntas, né? Mas foi bom, né? Peço mil desculpas. Imagine se eu resolvesse ler os textos que eu amo. Não, obrigado. Desculpa. Eu nem vi. Acho que... Eu estou vendo aqui o Alvinho Ribeiro, é isso? As desculpas também são minhas, porque eu também me excedi, porque errei a hora aqui. É um prazer receber o Alvinho aqui. Quanto tempo